Salvador Jesus Cristo. E nós queremos compartilhar neste primeiro momento da nossa vigília um versículo da Bíblia Sagrada que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, versículo 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 12. Foi o que Deus gerou no meu coração para esse momento inicial desta caminhada de oração hoje à noite. E a Bíblia diz assim, 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Quando Josafá ora a Deus, ele diz assim: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Amém e amém. Querido irmão, irmã, todos que nos acompanham, mais uma vez a nossa palavra de gratidão a Deus por esse momento. E hoje o nosso tema é a oração. E o que Deus trouxe ao meu coração foi justamente este tema. Quando nós não sabemos o que fazer, o que devemos fazer. Eu creio que nós, como comunidade mundial, temos vivido momentos assim, de muitas inquietações, muitas preocupações, muitos temores. Todos nós estamos enfrentando um inimigo que não escolheu classe social, está atingindo todos e todas, e nós temos enfrentado esses dias com muito temor e tremor no coração. E olhando para esse texto aqui, eu quero pensar um pouquinho rapidamente sobre o tema da oração. E eu quero mencionar o que o Richard Foster fala no seu livro, Oração, o Refúgio da Alma. Ele fala que orar é voltar para casa. Ele diz que quem decide orar, quem decide se aproximar de Deus, ele decide voltar para casa. Ele fala que aquele que ora decide revisitar a sala, decide revisitar a cozinha, decide revisitar o quarto, ele decide revisitar a intimidade do lar. Isso nos faz lembrar do próprio filho pródigo. A Bíblia diz que ele deixou a casa, deixou o pai e partiu para o mundo. Foi viver as suas próprias experiências. Então, Lucas, nessa parábola, vai dizer o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu creio, irmãos e irmãs, de todo o meu coração, que quando nós decidimos orar, e como igreja nós estamos orando, eu creio que o grande chamado de Deus para nós nesses dias, como igreja evangélica brasileira, é um chamado para um retorno para casa. Eu creio que nós, como igreja evangélica, nos perdemos um pouco no caminho, nós nos distanciamos do Pai. Temos visto uma comunidade evangélica brasileira muito autossuficiente, que tem submetido muito pouco ao senhorio do Senhor nosso Deus. E essa comunidade foi se distanciando da casa do Pai, achando por si só que ela é autossuficiente. Mas Richard Foster fala que quando nós decidimos orar, a gente volta para casa. A gente volta para os braços do Pai. A gente volta dizendo: Pai, eu saí de onde jamais eu deveria ter saído. Aqui é o meu lugar. Eu espero que nesta noite Deus nos leve para esse retorno, para a casa do Pai. E o Richard Foster fala também que a oração, ela tem 3 movimentos. Ela tem um movimento para dentro, um movimento para cima
e um movimento para fora. Ele diz que quando nós oramos, a primeira coisa que a oração nos leva é para esse movimento para dentro, para o nosso interior, onde nós reencontramos Jesus Cristo, nós encontramos o nosso Senhor, nós encontramos o nosso Salvador, aquele que afirmou que seria e é o nosso pastor em toda a jornada da nossa vida. Ele diz que o segundo movimento da oração é o movimento para cima, quando Jesus Cristo nos leva a ter contato com a glória de Deus, com o nosso Abba, com o nosso Pai, aquele que cuida, aquele que apacenta, aquele que ama, aquele que abençoa. Ele diz que o terceiro movimento da oração é um movimento para fora, quando o pai e o filho diz, você está pronto, agora é hora para você sair, ir ao encontro do mundo, ser sal, ser luz da terra, abençoar homens e mulheres. Então, meus irmãos, irmãs, eu creio que a oração, ela tem esse movimento extraordinário, e Deus tem nos chamado para um retorno para os princípios, um retorno para a essência, a beleza, a leveza, a ternura, a graça do evangelho transformador de Jesus Cristo. Então, meu desejo hoje à noite é que haja este grande retorno para a casa do Pai, porque orar é crer. Quem crê, ora, e aquele que ora, crê que Deus transforma, Deus abençoa, Deus restaura, e Deus faz coisas novas. E olhando para esse texto aqui, o tempo era de crise. Josafá estava enfrentando uma grande crise, enfrentando muitas dificuldades, enfrentando muitos temores. E o que me impressiona no texto é a confissão de um rei. A nação olha para o rei Josafá e espera dele uma resposta. E ele corajosamente, ousadamente, uma grandeza no coração incomparável, olha para o seu povo que esperava tanto dele, e ele faz uma das maiores confissões. Ele diz para o seu povo, eu não sei o que fazer. Eu me julgo incompetente, eu me julgo incapaz de ser o gestor dessa crise. Eu me julgo incapaz para enfrentar essa pandemia, essa dificuldade que vem nos irmãos e irmãs. Isso é simplesmente extraordinário. Quisera Deus que o nosso presidente dissesse isso para Deus. Quisesse Deus que as autoridades eclesiásticas dissessem isso para Deus. Nós não sabemos o que fazer. Que Deus nos jogasse neste solo da humildade, do quebrantamento. E o rei Josafá, sem nenhum medo, ele diz, eu não sei o que fazer. E que Deus assim nos leve. E quando Josafá ora, ele tem esse retorno para casa, ele volta para casa, e ele diz para os seus, a crise está aqui diante de mim, diante de vocês. Se vocês não sabem o que fazer, eu também não sei o que fazer. Mas uma coisa Josafá sabia fazer, sabia orar. E ele ora, ele derrama o seu coração diante de Deus. E o meu desejo hoje à noite também, que Deus assim nos leve para nossa casa, onde ali estaremos desnudos diante de Deus, sendo de fato quem nós somos, nos revelando de fato, de verdade, quem nós somos, expressando para Ele no aconchego da nossa casa as nossas incompetências, os nossos temores, as nossas dificuldades para gerir as crises e os problemas. Assim fez Josafá, mas uma outra coisa esse moço faz, o rei ora. E quando o rei ora, a Bíblia diz que Deus responde a sua oração. E a Bíblia diz que Deus responde a sua oração por meio de um levita chamado Jaziel. Movido pelo Espírito de Deus, Jaziel profetizou naquele momento e naquele contexto. Que Deus nos conduza hoje para
casa do quebrantamento, para a casa da oração, e lá Deus possa levantar homens e mulheres, como nós temos ouvido aqui, que vão ser profetas e profetisas nas mãos de Deus, trazendo uma palavra de vida, trazendo uma palavra de esperança direto do trono de Deus para nos encorajar, nos envolver neste projeto transformador, restaurador, que nós estamos juntos aqui orando e buscando a bendita e extraordinária presença de Deus. E é interessante o texto, quando Jaziel profetiza, o rei acolhe aquela palavra, e diz o versículo de número 16, amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira, encontrá-los eis lá no vale, defronte do deserto. O que eu quero dizer para você é que um outro aspecto que chama a nossa atenção nesse texto, desse retorno para casa, que Deus é um Deus que faz por meio de 4 mãos. São as mãos do Senhor agindo e as nossas mãos com as mãos do Senhor. Irmão, irmã, eu não creio no gênio da lâmpada. Eu não creio num gênio que você esfrega a lâmpada, o gênio aparece, você faz 3 pedidos e ele responde. Eu deixei de crer numa oração mágica, mas eu creio numa oração comprometida com a ação, uma oração encarnada na história, uma oração encarnada na vida, onde eu e você vamos ter os referenciais de Jesus Cristo e vamos dizer para a nossa sociedade, olhe para nós. Olhe para nós, porque esse reino está sendo construído por meio de 4 mãos. As minhas mãos e as mãos do Senhor. O Brasil espera isso de nós. A nação espera isso de nós, de uma igreja realmente comprometida com o reino, comprometida com a palavra viva, eficaz, fiel e poderosa do Senhor nosso Deus. E para nós concluirmos, nesses minutos que nós temos pela frente, eu quero destacar 2 coisas nesse texto aqui, que quando nós buscamos a Deus de maneira muito sincera, nós estamos proclamando diante dele a nossa pequenez. Josafá disse isso para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. E eu confesso para vocês que essa expressão tem queimado o meu coração. Como seria extraordinário se todos os poderes dessa nação dissessem isso para Deus. A começar pelo presidente da República, aos governos estaduais, aos governos municipais, a começar pelo poder eclesiástico da nossa igreja metodista, dos nossos bispos e bispas, pastores, pastoras, se todos nós disséssemos para Deus, nós não sabemos o que fazer. Há uma crise, Senhor. Tem algo sangrando, machucando, ferindo, e nós não sabemos o que fazer. Se tivéssemos essa grandeza de alma para dizer, mas nós vivemos em um contexto em que prevalece, onde não dá o espaço para o fracasso, um ambiente em que prevalece só o discurso dos grandes vencedores, dos que conquistam tudo, ganham tudo. E nós perdemos o espaço da confissão, do quebrantamento e da realidade da vida. E em nome de discursos poderosos, nós não temos o espaço para a confissão, para dizer, Eliseu, me ajuda, Raquel, me ajuda, Pontes, me ajuda. Mas um discurso triunfalista que nos tiram do solo da vida. E o meu desejo hoje à noite, meu irmão, minha irmã, que Deus te leve para casa novamente. Que você volte a revisitar o quarto secreto da oração, onde você vai entrar e fechar a porta desse quarto, e você não vai falar nada, porque a Bíblia diz que não é o Deus que ouve, mas é o Deus que vê.
Entra no teu quarto, entra no silêncio de Deus e Deus vai ver o seu coração, Deus vai ver o meu coração, Deus vai segredar o coração dele ao meu coração e dentro da casa, de dentro para fora, nós vamos reconstruir a nossa igreja, vamos dar um novo norte para esse país. Nós cremos nisso e acreditamos nisso. Agora, homens e mulheres comprometidos de forma real com o reino de Deus. E Josafá faz isso. Ele expressa a sua incompetência, a sua incapacidade, sem medo de ser julgado pelos seus pares, de ser condenado pelos seus adversários. Isso é extraordinário, meus irmãos e irmãs. E a segunda coisa que esse texto propõe para nós é o seguinte, que tudo realmente pode ser mudado por meio de uma oração implicadora, de uma oração que me chama para a missão. Josafá ora, Deus responde dizendo: prepara-te, Josafá, prepare os teus homens, amanhã cedinho, vocês vão se organizar e vão sair para a batalha, vocês vão para o campo da batalha. Ninguém vai ser necessário levantar uma espada, nada disso. Lá no campo da batalha, vocês verão o meu livramento. O que é isso? É uma oração implicadora. É uma oração que gera comprometimento. Nós estamos nesta noite orando e dizendo: Deus, reaviva o nosso país. Deus reaviva a igreja, Deus traz cura para a nação, Deus muda o norte, mas que seja uma oração implicadora, onde eu e você, nós vamos ser a resposta de Deus para abençoar a nossa nação, abençoar a nossa região, abençoar a nossa igreja, sermos sal da terra, sermos a luz do mundo, e eu creio que agindo dessa forma, Deus virá ao nosso encontro, Deus pode soprar um novo reavivamento sobre o nosso país, que vai dar um impacto nas estruturas sociais, nas estruturas econômicas, na saúde, na educação, onde Deus vai agir de forma integral em toda a nação brasileira. Deus pode fazer isso de novo, eu creio nisso. Agora, que Deus nos leve, irmãos e irmãs, no sentido, como eu mencionei no início da minha fala, fazendo referência ao Richard Foster, a oração como um voltar para casa. A igreja evangélica precisa voltar para casa. Ela está meio que perdida no caminho. Ela está um pouco fora do foco do propósito de Deus. A igreja evangélica brasileira tem trilhado por caminhos meio que tortuosos, de um modo geral. Temos feito alianças que nós não deveríamos fazer. Temos compactuado com coisas que nós não deveríamos compactuar. E se nós queremos um avivamento, é hora de todos nós voltarmos para casa dizendo, como disse o filho pródigo: Pai, eu pequei, me perdoe, e lá estará a graça extraordinária de Deus, que é um dos pilares da nossa teologia, não para nos acusar, não para nos condenar, mas para nos abraçar, preparar um novo cordeiro, fazer uma nova festa e dizer: este meu povo estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu, e é tempo de celebrar uma nova festa para a glória de Deus. Que Deus nos leve para isso, meus irmãos e irmãs. Esse é o desejo, é isso que está queimando no meu coração, a começar por mim, por você, que temos coragem de dizer para o nosso Deus hoje: nós não sabemos o que fazer, mas Deus sabe. Todo poder e autoridade está nas mãos de Jesus de Nazaré. E agindo Deus, quem impedirá? E se Deus é por nós, quem será contra nós? Que este fogo de Deus leve fogo para a sua casa, leve fogo para o seu ministério, leve fogo para a sua sala, para o seu quarto, para a sua cozinha, e que o fogo de Deus comece a queimar dentro da sua casa, dentro do seu lar, na relação conjugal, pais e filhos, filhos e pais, para que labaredas enormes de fogo comece dentro dos nossos lares para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe esta noite e que possamos orar dizendo, como disse Josafá:
eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. E que seja uma oração de muita implicação, dizendo: Deus, eu me coloco como resposta para mudar esse quadro da igreja e do país. Deus ouvirá, Deus agirá e Deus moverá a sua mão, porque Ele é fiel, Ele é poderoso. Que Deus, assim, nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Reverendo. Aqui na igreja, o pessoal que está aqui, o pessoal que está na sala. Deus colocou no meu coração, pastor Vanderlei, para levantar um clamor por essa nação, um clamor pela igreja. E Deus, há mais de 50 dias atrás, uma madrugada orando, colocou no meu coração: faça vigílias. E eu quero convidar você, pastor, para orar pelo fim da pandemia, dessa crise, orar pela nação e pela nossa igreja, no nome de Jesus. Oremos. Deus, no nome de Jesus Cristo, nós nos achegamos a Ti mais uma vez esta noite, para Te dar graças e louvores, porque o Senhor é bom, e a Tua bondade dura para todo sempre. Tiago diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E nós Te agradecemos porque o Senhor é bom. E nos diz o autor aos Hebreus que o Senhor nos falou de muitas maneiras, mas nos últimos dias o Senhor nos falou por meio do Filho. E Te louvamos porque temos ouvido a Tua voz, Pai. E nesta noite o Senhor tem nos chamado para uma vigília que gere implicações, que gere compromisso, que gere realmente comprometimento para que sejamos respostas do Senhor. Ó Deus, hoje o epicentro da pandemia está basicamente no nosso país, ó Deus. Nos últimos 12 dias para cá, dobrou o número de mortos. Senhor, já há um colapso em vários lugares do nosso Brasil. Lamentavelmente, Deus, os mais pobres, os mais miseráveis, é que vem sofrendo mais, Senhor, nesses últimos dias. Deus amado, esta pandemia tem revelado o quanto o nosso mundo é desigual, Senhor. O quanto o nosso mundo é injusto, Senhor. Quanto a iniquidade na economia, quanto a iniquidade na distribuição de riquezas, ó Deus. Enquanto, Pai, há muito pão na mesa de poucos e a grande carência na mesa da grande maioria, Jesus Cristo, nós não nos conformamos com isso, Pai. Levante uma igreja profética, Senhor, uma igreja que reaja contra isso, Deus, em nome de Jesus Cristo. Olha, Deus, para os nossos profissionais da saúde, olha, Deus, para o Ministério da Saúde, Senhor, para aqueles e aquelas que vêm pesquisando, procurando vacinas, porque nós cremos, como falou John Stott, que toda cura, ela é divina, seja ela por meio da medicina ou de maneira sobrenatural, toda cura, ela é divina, porque toda boa dádiva vem das mãos do Senhor. Deus amado, que o Senhor dê graça ao nosso país, para que cesse esta pandemia, Senhor. Venha um novo vento sobre o nosso país, e não somente sobre o nosso país, mas sobre toda a humanidade, toda a comunidade humana que sofre neste momento, Senhor. Tem misericórdia, Pai. Deus, nós colocamos a nossa igreja nas Tuas mãos, Deus querido. Nós colocamos as nossas lideranças nas Tuas mãos, Pai. Eu sei, Senhor, que não é fácil orar como orou o rei Josafá, dizendo: eu sou incompetente, eu não sou capaz para gerir esta crise. Isso fere o nosso egoísmo, isso fere o nosso orgulho, e nós não queremos aparentar que somos fracos, que somos vulneráveis, mas a Tua palavra diz que aprouve ao Senhor se revelar em vasos de barro, ó Deus, para que a excelência e o poder permaneça para sempre, sendo do Senhor. Nesta noite, Pai, nós confessamos como igreja
que somos incompetentes, incapazes, ó Deus, para resolver as enormes crises que nós temos enfrentado, mas tem um Deus que pode resolver, tem um Deus que responde, tem um Deus que faz, tem um Deus que realiza, e nós nos prostramos diante do Senhor em oração, nesse sentido de um retorno para casa, Senhor, na casa onde nós somos extremamente verdadeiros e autênticos uns com os outros, porque é o ambiente da intimidade. E eu sei que nesta noite o Senhor tem nos chamado para sentar na mesa da sala, para bater um papo com o Senhor. O Senhor tem nos chamado para a cozinha, para tomar um café. O Senhor tem nos chamado para aquele outro espaço, para que recebamos do Senhor sabedoria, recebamos do Senhor direção, orientação para agir, viver e servir. Ó Deus, fale conosco, Pai, porque nós nos colocamos nas tuas mãos desta noite como resposta, Senhor. Nós queremos implicação, comprometimento para ver o Senhor restaurando, mudando a nossa sorte, no mover que o Senhor fará por meio de 4 mãos, as minhas mãos e as mãos do Senhor, porque tu és um Deus trabalhador, e o Senhor nos chama para o trabalho, porque grande é a seara, e cremos, Pai, que um novo tempo virá, um novo momento virá, e experimentaremos coisas novas e poderosas da parte do Senhor. Deus, obrigado pela vida do pastor Pontes, pela Igreja Central em BH, pela equipe pastoral, pelos ministros de louvor, ó Deus, por aqueles e aquelas que nos acompanham também na sala de oração. Obrigado por essa iniciativa. Estamos começando, e que seja uma noite de muito impacto, de muito poder, de muita transformação, de reavivamento, de mudanças, de experiências profundas com a graça viva e transformadora do Senhor. Nós oramos agradecidos, colocando tudo nas tuas mãos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo.